Bom dia, boa tarde, boa noite e por que não dizer uma boa madrugada. Afinal de contas, eu não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas desde já eu sou muito grato pela participação de cada um de vocês aqui. Eu sou o Acadêmico Xavier e vocês são muito bem-vindos ao canal Humanas Ensina. E aí, meus alunos de plantão, voltamos mais uma vez. Começar aí agradecendo aí a todos os inscritos do canal que deram aquele super apoio aos vídeos anteriores, onde a gente falamos sobre os presidentes do Brasil desde 1946 até 2016 com a presidenta Dilma Rousseff. Vocês foram joia, deixando aí o seu joinha, comentando. E por falar em comentários, o vídeo de hoje ele é endereçado a um dos alunos do nosso canal. Ele pediu aí no último vídeo que nós fizemos sobre a sessão aí dos presidentes do Brasil, para que a gente continuasse nessa temática e falasse agora sobre as constituições federais que o Brasil já teve. Eu gostei muito do tema e eu pensei comigo mesmo, rapaz, por que não falar sobre as constituições federais? Bom, pessoal, então, a partir de agora a gente vamos falar um pouquinho sobre todas as constituições federais ao qual o Brasil já teve aí no seu decorrer de existência. Bom, vamos dividir esse vídeo, como de costume, em duas partes. Na primeira parte, nós vamos tentar falar aí das 3 primeiras constituições ao qual o Brasil já teve. Na segunda parte, a gente vamos tentar falar das 4 últimas constituições. Caso não dê tempo de falar todas as constituições neste vídeo, a gente vamos fazer aí uma parte 2 e tentar explicar um pouquinho mais para vocês sobre as constituições, porque tem muito fato interessante sobre cada uma das constituições que vale a pena você aprender. Bom, quem está fazendo aí Enem, ou quem vai fazer o Enem, vai prestar vestibular, é bom você assistir esse vídeo, porque o tema ele é bem importante, cai bastante aí nos vestibulares e Enem, e então vale a pena você ficar comigo aqui, passar essa 1 hora e entender um pouquinho sobre a Constituição Federal. Bom, sem mais delongas, vamos começar aí entendendo o que é uma Constituição. Bom, em resumo, a Constituição ela é a lei que fundamenta o Estado, ou seja, ela é a máxima que fundamenta, onde ela regulamenta o poder do Estado, ela delimita o poder federal, o poder estadual, o poder municipal, dentro de uma esfera, ou seja, dentro de um país. Dentro da Constituição Federal, ela vai prescrever os direitos do cidadão, os deveres, as penas que ele vai sofrer com um determinado crime. Então, dentro da Constituição vai ser uma abrangência geral de todas as leis e normas que regem determinado país. Bom, a Constituição, como vamos falar de Constituição Federal, vamos falar da máxima do país, ou seja, aquela que vai fundamentar toda a nação, no caso da gente, a nação brasileira. A primeira Constituição que a gente iremos falar é a Constituição de 1824. Essa é uma Constituição considerada Constituição Imperial, porque foi no tempo dos imperadores. E essa Constituição ela foi a primeira do Brasil. Lembrando que o Brasil ele foi descoberto ali em 1500 por Pedro Álvares Cabral, e só em 1824 é que ela tem a sua primeira Constituição, ou seja, que ela tem a primeira lei que vai fundamentar todas as normas que um cidadão deve prestar dentro do Estado. Bom, então, como eu disse para vocês, essa foi a primeira Constituição pelo qual o Brasil passou. Bom, e essa Constituição Federal, ela é do tipo outorgada, ou seja, ela é aquela tipo de Constituição que ela foi feita unilateralmente por desejo de uma única pessoa, o imperador da época, que era o Pedro I. E em 23, ele vai destituir todo o parlamento, todos os pessoais que estavam ali no seu governo, e ele vai construir a própria Constituição Federal do seu país. Essa Constituição Federal, ela vigorou do dia 25 de março de 1824 até o dia 24 de fevereiro de 1891. E aí você me pergunta, mas professor, como é que se deu a construção da primeira Constituição brasileira? Bom, a primeira Constituição brasileira, ela não aconteceu assim do dia para a noite, não. Ela começou a ser elaborada em 1823, quando a Assembleia Legislativa se reuniu junto com o Parlamento, e eles falaram, precisamos construir aí uma legislação que reja o país. Bom,
Dom Pedro ali, ele tinha acabado aquele processo ali de independência. O Brasil tinha acabado de se tornar independente de Portugal em 1822 e ele precisava ali de uma lei para constituir um novo país, um novo império ali que tinha começado. Então, em 1823, a Assembleia Legislativa e o Poder Constituinte, eles se reúnem e eles começam a elaborar ali o que seria a primeira Constituição do Império. Bom, a princípio, a Constituição do Império, eles tinham dois lados. Eles tinham os lados dos conservadores e tinham os lados dos radicais. E um detalhe importante também é que a composição desses pessoais, tanto radicais quanto conservadores, a metade deles eram pessoas do clero, ou seja, pessoas que tinham alguma ligação ali com a igreja. Tanto que vocês vão ver que essa primeira Constituição que o Brasil teve, ela era muito ligada no sentido de o Estado, ele está bastante ligado à religião, ou seja, são duas coisas que não se dissolvem. Isso na primeira Constituição. Vocês vão ver um pouquinho mais nas características dessa primeira Constituição que iremos falar logo mais. E algo bem interessante dessa primeira Constituição é que o esboço dela, que foi escrito em 1823, foi escrito pelo Antônio Carlos de Andrada, que ele sofreu aí bastante influência tanto das cartas francesas quanto das cartas norueguesas, que já existiam naquele tempo. Eram cartas que também, assim como a Constituição de 1824, já regiam os seus respectivos países. E outro fato bem interessante é que essas leis implantadas na Constituição, que foi um esboço de 1823, ela foi bastante modificada quando chegou na Constituição de 1824. Sim, quando ela foi projetada de um jeito totalmente diferente. Por exemplo, ela tinha feito algumas leis, alguns artigos que quando chegou em 1824, o imperador falou, não, eu vou vetar esse parágrafo, essa lei, porque não condiz com o que eu estou imaginando aí para o país. Então, por exemplo, em 1824, ficou previsto na Constituição que os três poderes eles iam ficar separados, mas que o executivo ficaria na mão do imperador. No entanto, todos os atos que acontecesse recairiam sobre os ministros de Estado e não sobre o imperador. Nessa Constituição, foi pensando nisso que os pessoais ali que estavam na frente fazendo a Constituição, eles optaram pela suspensão do veto do imperador. O que era isso? Bom, se o imperador ele quisesse, ele podia vetar qualquer projeto de lei que os deputados fossem fazer naquele tempo. E também, se o imperador quisesse, às vezes, eu não estou mais a fim de fazer nenhuma Constituição, ele poderia até suspender a própria Constituição. Então, ali, os ministros que estavam à frente, em 1823, optaram por suspender ali o direito de veto que o imperador tinha em relação à nova Constituição que estava acabando de ser construída ali naquele tempo. E assim como qualquer outra Constituição, a Constituição de 1824, ela também é dividida em títulos. Títulos são os nomes que são dados aos temas que serão abordados dentro da Constituição. E dentro desses títulos, eles tinham ali títulos referentes a falar sobre o Senado, para falar sobre quem seriam os cidadãos. Sim, porque na primeira Constituição tinha uma delimitação muito clara de quem era o cidadão brasileiro. Já já a gente vamos ver uma dessas principais características. Dentro desses títulos também eles iam falar do poder do Estado, eles iam delimitar ali o poder do imperador, o que era o imperador também eles iam especificar dentro dessa Constituição. Então, dentro desses 8 títulos, eles iam falar vamos dizer assim, o grosso de tudo o que iria acontecer no país, de todos os poderes, tanto o legislativo, o judiciário, o executivo, estava lá dentro desses títulos. Bom, agora que a gente já viu como foi constituído essa Constituição, vamos entender alguns pontos principais que estavam dentro da Constituição de 1824. Entre eles estão, primeiro, o governo era uma monarquia unitária e hereditária, ou seja, só um monarca iria governar, e ele ia governar até a sua morte. E depois da sua morte, o seu filho seria já automaticamente o seu sucessor.
Bom, um outro ponto bem importante nessa Constituição era o seguinte, os poderes seriam quatro. Quatro poderes. Aí você vai me perguntar, mas professor, não era para ser só 3 poderes? Não. Na primeira Constituição, ela vai delimitar 4 poderes. O judiciário, o legislativo e o executivo e também o poder moderador. O que seria esse poder moderador? Seria o poder do monarca. Esse poder moderador, ele estaria acima de todos os outros poderes e poderia interferir em qualquer um deles. Esse seria o poder ali dado pelo monarca, ou seja, o monarca era o principal. A Constituição teria ali os seus deputados, ministros, mas no final das contas, quem ia mandar mesmo nas coisas seria o imperador, ou seja, o monarca ali que iria governar hereditariamente e que quando morresse seu filho ia ser seu sucessor e que ele era o único ali, ou seja, o mais poderoso da história, né? E além disso, o Estado adotava a religião do catolicismo apostólico romano. E essa era a religião oficial do Brasil. As outras religiões, elas até poderiam fazer cultos domésticos de outras religiões ali na sua casa, mas eles não eram permitidos construir nenhum templo diferenciado, a não ser os templos referentes às igrejas apostólicas romanas. No entanto, toda essa veneração aí pela religião católica também tinha ali os seus pressupostos ruins. Por exemplo, ao imperador era dado o poder de dar cargos eclesiásticos dentro das igrejas para quem ele quisesse. Ou seja, quem ele quisesse nomear ali como um bispo, como um apóstolo, ele poderia estar fazendo isso. Isso era chamado de padroado. O rei, ele tinha ali todo aquele poder de dar cargos eclesiásticos, mesmo ele não tendo essa, vamos dizer assim, essa função, né? Não sendo, vamos dizer assim, um ministro para consagrar, digamos assim, outras pessoas ao cargo ali eclesiástico da igreja. O monarca também era inimputável, ou seja, ele não respondia pelos seus atos. Então ele poderia fazer o que ele quisesse, que ele não ia ser condenado pelo seu ato. E dentro do poder moderador, a qual o monarca tinha, ele poderia interferir de forma direta dentro dos outros 3 poderes, tanto o legislativo, o judiciário e o executivo. Ele poderia mexer ali, nomear ministros, retirar ministros, ele poderia dar cargos eclesiásticos, como já foi falado também, tudo isso pelo poder moderador que era concedido ao imperador da época. A Constituição deixa claro que os representantes geral da nação brasileira são o imperador e a Assembleia Geral. Dentro da Assembleia Geral ela seria dividida em 2 camadas. Seria dividida na Câmara dos Senadores e na Câmara dos Senadores. A Câmara dos Senadores seria de forma vitalícia, ou seja, estariam ali, também seriam escolhidos ali de forma provincial. Cada província ia ter o seu senador, mas eles seriam de forma vitalícia. Já os deputados não. Os deputados eles seriam escolhidos de forma temporária e eletiva. Bom, e a classificação dessa primeira Constituição brasileira é o seguinte: ela é uma Constituição escrita, semi-rígida, outorgada, dogmática e analítica. E ao longo desse período em que essa Constituição estava em vigor, ela recebeu aí constantes modificações. Um detalhe importante dessa Constituição é que ela é a Constituição que até hoje ela foi a mais longa da história. Ela teve vigência de 65 anos e ela só foi revogada após a proclamação da República no dia 15 de novembro de 1889 e com a promulgação da nova Constituição, ao qual iremos falar agora, a Constituição de 1891. Então, já que já falamos agora da primeira Constituição do Brasil, a Constituição de 1824, vamos falar agora da Constituição de 1891. Bom, essa Constituição ela é a segunda Constituição que teve no país e a primeira Constituição no sistema de república.
Bom, essa Constituição, ela demorou aí basicamente mais de um ano para ser construída. Ela começou os seus projetos de mudança para fazer essa nova Constituição, já que estávamos saindo do período da monarquia para o período da República, começou em 1889. E somente no dia 24 de fevereiro de 1891, essa nova Constituição é promulgada, marcando aí o início dessa transição entre monarquia e entre a República. Bom, pessoal, e os principais autores dessa nova Constituição que ocorreu em 1891 foram o Rui Barbosa e o Prudente de Moraes. Bom, a Constituição de 1824, como já foi falado, ela foi muito influenciada pela Constituição norueguesa e pela Constituição francesa. Já essa nova Constituição, já é a primeira Constituição do sistema republicano, ela foi mais inspirada no sistema dos Estados Unidos e no sistema da Suíça. Então, vocês vão perceber um pouquinho mais de mudança em relação a essas duas constituições. Na verdade, pessoal, são mudanças bem significativas. Vamos começar pela mudança que mais influenciou as constituições, ou seja, que mais mudou dentro da primeira Constituição para a segunda Constituição. E o ponto assim mais que mudou, o ponto mais relevante foi o seguinte, que na primeira Constituição, como nós falamos, o presidente, vamos dizer assim, né, que é o caso agora da República, né, ele era o monarca. O monarca era a figura de governo principal. Já dentro da República, não. Dentro da República, a figura principal de governo vai ser o presidente. Então, o sistema que vai ser adquirido dentro da segunda Constituição vai ser o sistema de presidencialismo. Já dentro da primeira Constituição, seria o sistema de monarquia. Então, já começa aí as diferenças entre a primeira e a segunda Constituição. Vamos entender mais um pouquinho sobre a segunda Constituição e ver alguns pontos que mudaram, tanto na primeira quanto na segunda. Como eu disse para vocês, o sistema que essa nova Constituição resolveu aderir foi o sistema de presidencialismo. Dentro do sistema de presidencialismo ficou acertado nessa nova Constituição que haveriam eleições diretas, ou seja, como vocês já viram ali nos vídeos do ex-presidente, antigamente as eleições eram diretas, ou seja, eram os senadores e os deputados que se reuniam e votavam e escolhiam um representante para a nação. Então, no sistema presidencialismo da segunda Constituição, continuaria basicamente o que estava acontecendo naquele período que nós estudamos nos vídeos anteriores sobre os presidentes do Brasil que foram eleitos de forma direta. Bem, dentro dessa Constituição ficou decidido também que cada presidente governaria o país por 4 anos e não haveria reeleições. Você não podia se reeleger para o mandato que viria em seguida. Mas nada te impedia de colocar o seu nome à disposição para você ser candidato e talvez você ser reeleito depois de um outro mandato que tivesse já passado 4 anos. Tanto que o Rodrigues Alves ele foi o primeiro presidente do Brasil a ser reeleito. Apesar dele não ter conseguido assumir a presidência, porque ele morreu aí alguns dias antes de assumir o cargo por causa de uma gripe espanhola. E essa mesma regra de reeleição, de não poder se reeleger, valia para o vice-presidente. Que na época, vamos lembrar, que eles eram escolhidos independentemente do presidente, do candidato a presidente. Então, isso daí também era uma desculpa para a oposição escolher aí o vice-presidente, às vezes para dificultar o governo vamos dizer assim, do seu opositor. Já quanto às regras eleitorais, ficou determinado que o voto continuaria sendo descoberto, ou seja, seria o voto que não era discreto. A pessoa tinha que pegar o papelzinho, assinar o seu nome na cédula e comprovar que votou, e todo mundo saberia em quem você votou. Também nesse sistema da Constituição, na segunda Constituição, ficou determinado ainda que os analfabetos não poderiam votar, não poderiam participar da vida política do Brasil, também não poderia participar aqueles religiosos que eles deviam obediência a algum cargo eclesiástico, então eles também não participavam, como algumas outras pessoas também que não podiam votar, como mulheres que
também não tinha esse direito ao voto na Constituição de 1891. No que diz respeito às igrejas da época, houve aí uma mudança muito grande. Nós falamos aqui que na primeira Constituição a igreja e o Estado eram um, ou seja, eles eram unidos. Na segunda Constituição não vai ter mais isso. O cara lá que fez a Constituição, que promulgou a Constituição, falou, não pessoal, vamos delimitar. Igreja é uma coisa e Estado é outra. Então começa ali o sistema de separação entre igreja e Estado. Naquele tempo o Estado ele não mais se interferia mais em colocar pessoas dentro da igreja, como acontecia na primeira Constituição, onde o monarca ele tinha ali total liberdade para dar cargos eclesiásticos para pessoas dentro da igreja, como bispo, papado, diácono, entre outros. Já na segunda Constituição fica delimitado que não, esse poder é da igreja e o Estado não vai interferir mais nisso. Também ficou acertado que a paróquia, que era vista aí, vamos dizer assim, como também um sistema de autoridade, ela não seria mais vista como isso, seria apenas uma paróquia, seria parte da igreja, seria algo que não estaria ligado ao Estado. Também nessa nova Constituição ficou acertado também que os líderes religiosos eles não teriam mais essa interferência também no governo. Por exemplo, é nesse período que surgem ali os primeiros cemitérios que o Estado faz e você poderia ser enterrado independentemente do seu credo. Isso porque o Estado passa a não ter mais uma religião oficial. Sim, na primeira Constituição Federal, o catolicismo apostólico romano era a religião principal do Império. Já na segunda Constituição, vai falar assim, não, o Brasil ele não tem uma religião específica. E independentemente do credo, vamos criar ali cemitérios públicos onde qualquer pessoa vai ser enterrada independente do que ele acredita, se é em Deus, se é em Buda, se é em Maomé, vai ser enterrado porque ele é um cidadão brasileiro. Outra mudança muito crucial também foi em relação aos senadores, que na primeira Constituição tinha cargos vitalícios. Na segunda Constituição não, eles vão ter cargos normais como o presidente, 4 anos para cada um. Por fim, ao Congresso Nacional cabiam apenas 2 poderes, que estavam divididos entre a Câmara dos Deputados e a Câmara dos Vereadores. Coisas que era meio diferente, porque na primeira Constituição tinham 4 poderes. Tinha o Legislativo, o Executivo, o Judiciário e tinha o poder moderador. Já na segunda Constituição não vai ter mais o poder moderador e a parte que cabia ao Congresso Nacional se mantém apenas com a Câmara de Deputados e com a Câmara dos Senadores. Bom, também é nesse período que as províncias deixam de ser chamadas de província e passam a ser chamadas de estados e com isso eles começam a ganhar mais autonomia diante ao cenário federal do Brasil. Bom, e por fim, essa Constituição de 1891 durou menos do que a primeira e durou apenas 39 anos. Agora vamos para a Constituição de 1934. Bom, e para quem já está comigo aí desde os primeiros vídeos do canal, já sabe que nos vídeos anteriores, especialmente no primeiro vídeo, nós falamos sobre Getúlio Vargas. E por que eu estou falando de Getúlio Vargas agora nesse vídeo? Bom, é porque em 1934, quem estava no poder como presidente era Getúlio Vargas. E é nesse ano, no dia 16 de julho, que é promulgada a terceira Constituição que o Brasil teve. Bom, essa Constituição ela é a terceira Constituição do Brasil e a segunda Constituição da fase República. Eles cancelam a Constituição de 1891, que é chamado da Constituição da Velha República, e passa agora a ter uma nova Constituição. Essa nova Constituição, pessoal, é uma Constituição mais progressista, ela é considerada uma Constituição assim, mais inovadora para a época. E como o nosso tempo é curto, a gente vamos resumir basicamente em tópicos. Não vamos abordar bastante o conteúdo para não ficar muito extenso
nesse breve vídeo que queremos passar para vocês aí as 3 primeiras constituições. Então vamos logo para o contexto histórico daquela época. Bom, em 1930 teve ali aquele golpe dos governantes, né, que estavam naquele tempo, porque havia sido escolhido um presidente para o Brasil, mas ele não pôde assumir. Sendo assim, quem assumiu no lugar dele foi o Getúlio Vargas, apenas como um governo provisório. A gente viu que esse governo ele não foi tão provisório assim. Não foi porque o Getúlio Vargas ele inicia ali em 1930 e ele vai levar o seu governo aí até 1954. Claro, pessoal, teve aquele período em que ele ficou afastado ali do poder, desde 1946 até 1950, mas ele passou aí um vasto tempo na presidência do Brasil. Tanto que o tempo em que Getúlio Vargas ficou no poder é conhecido como a Era Vargas. Mas deixando esse detalhe de lado, em 1934 o Congresso Nacional se propôs a criar uma nova Constituição. E essa nova Constituição ela é considerada muito progressista para a época, porque ele instituiu coisas que na antiga Constituição, tanto na primeira quanto na segunda, não eram permitidas. Por exemplo, ele instituiu o voto secreto, porque se vocês se lembram, nas outras constituições o voto não era secreto. Você assinava o papelzinho e todo mundo ia saber ali em quem você votou. Já na Constituição de 1934 é decretado que o voto ele é secreto. É nessa Constituição também que fica obrigado, se você tem 18 anos de idade, você for maior de 18 anos, você precisa votar, precisa participar da vida ativa política do país. Também é nesse período que é também decretado o direito do voto feminino. Isso fica lá na Constituição de 1934, mas já havia sido garantido em 1932 pelo Código Eleitoral daquele mesmo ano. Também essa Constituição previu a criação da Justiça do Trabalho e a criação da Justiça Eleitoral dentro dela. Já ficou previsto ali para ser criado já na Constituição de 1934. Nessa Constituição também fica determinado que as empresas estrangeiras deveriam ter no mínimo 2/3 dos seus empregados sendo brasileiro. Nada mais que justo, né? Afinal de contas, eles estavam em nossos países. Bom, também nessa Constituição fica determinado que o trabalho infantil é crime e que a jornada de trabalho deve ser de 8 horas. É nessa Constituição também que ficam assegurados alguns direitos que temos até hoje. Por exemplo, a jornada de trabalho vai ser de 8 horas, você vai ter férias remuneradas, você vai ter também o direito à licença maternidade para os trabalhadores do sexo feminino. E também é nessa Constituição que fica previsto o repouso semanal obrigatório e a indenização para o trabalhador que fosse demitido sem justa causa. Um detalhe importante dessa Constituição foi que ela foi a Constituição que menos durou dentre todas as outras Constituições que o Brasil já teve. Ela durou apenas 3 anos, mas efetivamente ela só atuou mesmo durante 1 ano. Bom, então pessoal, chegamos ao final aí dessa primeira parte, falamos aí das primeiras 3 Constituições. No próximo vídeo nós vamos falar das últimas 4 Constituições que o Brasil teve. Bom, no vídeo que vem nós também vamos ter uma atividade bem dinamizada em relação a essa Constituição. Espero contar com o apoio de cada um de vocês. Deixa o like, compartilha e fale para o seu colega, para o seu amigo de classe que o canal tá bombando. Bom, voltamos daqui a pouco com a segunda parte do vídeo.